Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso módulo 4 do curso de Planejamento Sucessório. E essa é uma das aulas mais importantes desse módulo porque falaremos sobre legado. Então, como vimos anteriormente, legado, na minha visão, na minha interpretação, é uma das principais vantagens de você elaborar um testamento, porque é a única forma que você tem de dividir os bens, salvo, claro, pelo mecanismo da doação em vida, né? Mas aqui a gente está falando sobre transmissão causa-mortes, ou seja, depois da morte. É a única forma de você transmitir um bem de forma individualizada para um herdeiro específico. Então, do contrário, se você não deixa nenhum bem em legado, a herança, né, o patrimônio, ele vai ser dividido como um todo e os herdeiros vão receber frações de todos os bens que integram esse patrimônio. Então, quais são as características do legado, né? O primeiro lugar, o legado ele não se confunde com a herança, que seria então a sucessão legal testamentária. Claro que ele faz parte do conjunto de bens que vão ser transmitidos via sucessão testamentária, mas ele é diferente da herança. Então, ele tem algumas características específicas que a gente vai ver nessa aula. Então, ele pode ser instituído em relação à totalidade da herança ou apenas em relação à parte dos bens, devendo sempre respeitar a legítima dos herdeiros necessários. Então a gente pode dividir o testamento, por exemplo, deixar 20% de todos os bens para uma pessoa, 20% para outra, um bem específico, então eu quero deixar um carro que integra o meu patrimônio para o fulano, e o resto dos bens dividir em porcentagens, né, como eu falei antes. Ou então você pode dividir totalmente, se for possível, né, claro, a herança, né, entre os herdeiros de forma individualizada. Então, se todo o meu patrimônio é uma casa, um carro e uma obra de arte que eu comprei ao longo da vida, eu posso então deixar para herdeiros que não sejam necessários, digamos que eu não tenho herdeiros necessários, né? Porque senão fica mais difícil, porque a gente sabe que a legítima, como a gente viu no módulo anterior, a legítima ela compreende 50% do patrimônio, então nem sempre a gente consegue encaixar o legado de forma a respeitar exatamente 50%. Mas digamos que eu não tenho nem ascendentes nem descendentes e sou solteiro, eu quero deixar um carro, o meu carro, né, que faz parte do meu acervo patrimonial, para um sobrinho. Depois eu quero deixar a minha casa para uma tia e eu quero deixar a obra de arte que eu comprei para enfim, o meu vizinho, que sempre gostou dela, enfim. Então essa seria uma forma de instituir legados em relação à totalidade da herança. Como eu falei, então, o legado ele é inerente à transmissão testamentária. Fora disso, não tem como dividir os bens em legados. O legatário deve ser pessoa certa e determinada, obviamente. Né? Eu não posso simplesmente falar que eu vou deixar o meu jet ski para o João, sem especificar quem é esse João, né? Senão não tem como isso ser cumprido depois. E ele pode ser instituído sob condição ou gravado com encargo. Então aqui eu posso estabelecer condições para que uma pessoa faça jus a um legado. Tem uma questão até polêmica que seria, por exemplo, você contemplar alguém com um legado desde que essa pessoa não questione o testamento em juízo. Então aqui a gente tem um conflito entre, enfim, o princípio da livre iniciativa, o princípio da autonomia privada, da pessoa fazer o que dispor da forma que quiser dos seus bens, mas também o princípio do livre acesso à jurisdição, que diz que todo mundo pode acionar o Poder Judiciário para discutir os seus problemas, enfim, o acesso ao Poder Judiciário, né, que ele é amplo e restrito para qualquer um. Então, inclusive, desse princípio decorre também o princípio do acesso à justiça gratuita. Então, as taxas judiciais, as custas judiciais, processuais, elas não podem ser um empecilho para alguém entrar com uma ação na justiça. Então, se alguém estabelece que a pessoa só vai receber o legado se ela não questionar o testamento na justiça, você de certa forma está limitando o poder dela de acessar o poder judiciário, o direito dela de acessar o poder judiciário. Então é uma cláusula polêmica. Eu entendo até que é justificável, porque se a gente pensar que o objetivo de um testamento, uma das finalidades, como a gente já viu, é justamente você reduzir o risco de surgirem discussões sobre herança. E é uma questão muito importante, né? Um valor muito. Enfim, é algo muito relevante para quem está preparando a sua sucessão, que não surjam conflitos. Então, se você está dando um bem, você tanto valoriza isso que você está disposto a abrir mão de um bem para deixar para uma pessoa que talvez você não quisesse deixar, mas você sabe que ela tem chance de discutir
a validade do testamento. Então você está como se fosse um seguro, né? Você está pagando, dando um bem para a pessoa não questionar isso na justiça para não prejudicar os outros herdeiros. Então, assim, eu acho que é interessante colocar essa cláusula, nem que seja para inibir a pessoa de tentar questionar isso, o testamento na justiça, enfim. Isso também é muito comum nos Estados Unidos, tá? A gente tem alguns casos famosos aí de cláusula de no contest, que seria também a mesma discussão existe lá. E a exceção, né, que os tribunais americanos costumam utilizar quando a discussão ela realmente se justifica. Então, quando fica claro que existe realmente algo a ser discutido ali e não simplesmente a pessoa quis discutir no Poder Judiciário para ganhar tempo, para tumultuar, para forçar um acordo e tal. Então, acho que essas são situações que também devem ser levadas em consideração, né? Claro, se houve, por exemplo, o ferimento da legítima, aí é claro que a pessoa pode questionar isso na justiça mesmo, que tem uma cláusula como essa que diga que ela vai ser excluída da sucessão, que ela vai perder o legado se ela não se ela entrar com uma ação, né? Então, acho que passa por aí, não vou me alongar nisso porque daria um módulo inteiro ou uma aula inteira só sobre isso. Então vamos aos tipos de legados, né? O legado de coisas, ele abrange então bens certos e determinados, que foi o exemplo que eu dei ali, né? Então uma casa, um carro, um quadro. Aí quais são as condições? A coisa é a expressão jurídica, né, para algum bem, algum objeto, precisa existir e ser propriedade do testador no momento do falecimento. Claro que eu não posso dispor de algo que não é meu, então ou então que na época que eu fiz o testamento eu tinha, mas quando ocorreu o falecimento já não tinha mais. Aí vai se perder, vai deixar de produzir efeito essa cláusula. E caberá ao legatário também responsabilidade por eventuais dívidas sobre a coisa legada. Então, se eu deixei um imóvel com dívida de IPTU, quem vai precisar pagar esse IPTU é o legatário. O legado de crédito, que seria quando o testador ele cede o seu crédito com um devedor para o legatário. Então, se eu tinha, enfim, eu emprestei dinheiro para alguém e eu sei que vai demorar para a pessoa pagar, ou ela está pagando em parcelas, enfim. E para não perder o direito a receber esse valor quando eu falecer, eu deixo o legado de crédito para alguém. Então agora a pessoa vai pagar, em vez de pagar para mim, vai pagar essa dívida para o fulano, que é o legatário. O legado de dívida é o contrário, né? Quando você o testador, ao contrário, ao invés de fazer questão que a pessoa pague a dívida para outra pessoa, ele perdoa essa dívida. Então, está deixando o bem seria, na verdade, o perdão dessa dívida com alguém que, enfim, que lhe deve alguma coisa no momento do falecimento. Temos também o legado de usufruto, que seria o direito de usar e gozar de um bem específico. Então aqui você não está deixando, né, para a pessoa o patrimônio, mas você está deixando os rendimentos daquele patrimônio. Então qual que seria o exemplo? Né? Então você está deixando o imóvel para uma pessoa, como diz ali, o testador deve indicar quem será o proprietário, que é o que tem a propriedade, mas não tem os direitos sobre aquele bem, e sob presunção de ser os herdeiros. Então posso deixar, por exemplo, como proprietário o João, de um imóvel de minha propriedade, né? Então estou deixando o imóvel como legado do João, mas o usufruto da Maria. Então, se aquele imóvel estiver locado, quem vai receber os aluguéis vai ser a Maria e não o João. Então o João, apesar de ser proprietário, ele não vai ter direito sobre aquele bem, a não ser quando a Maria vier a falecer. Então essa é uma possibilidade de você personalizar, como falei no início desse módulo, né? Um dos objetivos do testamento é personalizar a destinação dos bens. Né? Então tem situações específicas que o testador, o autor da herança, quer contemplar para agradar algumas pessoas, então o legado de usufruto ele pode servir para isso. Temos também o legado de alimentos, que é uma determinação para que alguém pague, né? Enfim, a pessoa que você determinar pague uma verba destinada ao sustento, vestuário, habitação e, caso o legatário seja menor de idade, educação. Pode ser entregue tanto em dinheiro, né, que seria, enfim, uma transferência bancária, etc., ou in natura, que é quando você entrega a comida propriamente dita, ou a roupa propriamente dita, ou fornece habitação especificamente. O valor deve ser determinado pelo testador e, se não houver prazo determinado, será vitalício. Claro que aqui a gente tem que indicar qual que é a fonte desses recursos. Né? Simplesmente o autor do testamento não pode... eu quero deixar um legado de alimento para sustentar o meu bairro inteiro aqui, que está em situação vulnerável e tal.
mas se ele tem que indicar de onde que vai surgir esse dinheiro para fazer esse pagamento. Tem que ser algo de propriedade dele, né? Ninguém pode deixar uma herança de terceiros. Isso é óbvio, mas precisa ser dito. E o legado de renda que é o caso de quando você tem direito aos rendimentos da locação de imóvel, como eu falei antes, no caso do usufruto, mas aqui é especificamente de um bem, enfim, uma renda pré-definida. Então, dividendos de ações, aplicações financeiras, etc. Se não houver prazo determinado, será vitalício. Então, essa é uma das possibilidades também. Qual que é a caducidade do legado, né? Quando que ele deixa de existir? Quando tem uma modificação substancial da coisa legada a ponto de perder a forma original. Então aqui um exemplo que a doutrina costuma dar. Quando é uma casa residencial posteriormente demolida, em seu lugar é edificado um galpão industrial. Então você tinha uma casa residencial que você queria destinar para uma pessoa, para ela morar depois seja o bem inteiro, né, ou seja, o usufruto. Mas depois, quando o testamento foi aberto, se descobriu que você tinha destruído, o autor da herança destruiu aquela casa toda, tinha demolido, e no lugar dela tinha edificado um galpão industrial. Então teve uma mudança muito significativa naquilo, de forma que você não tem como presumir que a finalidade que você tinha pensado, né, a destinação que você tinha pensado para aquele bem, ela continua mesmo tendo essa mudança tão significativa. Então, porque sempre tem um motivo, né, pessoal? Por que eu quero deixar uma casa residencial para alguém? É para a pessoa morar, ou enfim, ou para ela, a não ser que eu deixe claro que é para fins de rendimento, aí se você quiser alugar o galpão ou a casa, enfim. Então, claro que sempre vão ter os detalhes de cada caso, mas aqui, em regra geral, quando muda muito um bem específico, você perde a função principal daquele legado que foi instituído, então ele deixa de valer. Aqui, obviamente, o segundo ponto é alienação da coisa pelo testador, quando você já não tinha mais no momento do falecimento. Outra opção é perecimento da coisa legada antes da morte do testador, então se é alguma coisa perecível, seja porque passou da validade, né, se era enfim, um alimento ou direito a uma safra que depois é uma safra específica de um ano e a safra se perdeu, etc., quando envolve alguma coisa nesse sentido. Outra possibilidade, exclusão do legado por indignidade, na verdade que é do legatário, né, por indignidade. Falecimento do legatário, a gente já viu as possibilidades de indignidade no módulo anterior, né? Falecimento do legatário, claro, se o legatário faleceu, ele não tem como usufruir desse bem que foi legado. E também a revogação do legado pelo testador. Então essa foi a aula sobre legado. Como dito, essa é uma função específica do testamento, né, resgatando o que a gente falou no início da aula. E vocês podem ver que existem diversas possibilidades. Aqui foram alguns exemplos, né? A gente pode ter outros tipos de legado que não foram especificados aqui. Mas, em geral, vai ser isso. Vai ser o legado de um bem, de uma coisa certa, ou o legado de alimentos, ou o legado de usufruto, enfim. Ou de crédito e de dívida. Não deve ter situações muito diferentes dessa. Mas o fato é que realmente é algo a ser explorado. As pessoas usam pouco, eu vejo isso aqui no Brasil. Então, normalmente as pessoas deixam o testamento mais geral, né, mais dividindo a herança entre os herdeiros. É claro que o legado ele tem o seu efeito colateral, porque a vida patrimonial das pessoas é muito dinâmica. Então, se você especifica um bem e esse bem deixa de existir, o legado vai deixar de ser eficaz. Então, talvez um efeito colateral do legado seja a necessidade de você estar revisitando esse testamento com uma frequência maior do que se você simplesmente deixa o bem dividido, o patrimônio dividido em frações, né? Então, porque a não ser que você também deu um jeito de deixar o legado, mas sem ser tão específico. Então, você pode deixar, por exemplo, o veículo que for de minha propriedade no momento do meu falecimento será para o fulano de tal, será destinado para o fulano de tal. Então, aqui você conseguiu evitar que esse legado venha a deixar de ser eficaz, porque você está dizendo o que é o bem, não qual é o bem. Então essa é uma possibilidade sim também de você evitar estar sempre tendo que atualizar o testamento, etc. E a gente vai ver inclusive que existe uma forma específica de testamento, uma das modalidades de testamento ordinário, que ela é mais propícia para quem tem essa dinamicidade tão grande no patrimônio, né? Então se é uma pessoa mais jovem que está construindo seu patrimônio, talvez seja mais indicada uma das formas específicas de testamento
principalmente pela questão financeira, mas isso é um tema para próxima aula, para as próximas aulas, na verdade.